Nós estamos falando da influência de línguas africanas no português falado no Brasil. Eu me espelhei num trabalho que a professora Rúbia fez aqui no Colégio Aníbal César e denominou o nosso DNA indígena. Então, ela foi mostrando a presença e a importância da cultura indígena na região, nas palavras, e mesmo buscou identificar descendentes de povos indígenas, estudantes, professores, aqui da escola Aníbal César, no bairro São Vicente, Itajaí. Então, inspirado nesse título dela, eu denominei essa nossa conversa de DNA africano do português falado no Brasil. Então, nós estamos mostrando que nós usamos palavras advindas de culturas africanas, de línguas africanas. Vejam que eu estou falando em línguas, não estou falando em dialetos, porque dialetos foi a forma como os colonizadores denominavam as línguas dos outros, porque pensavam que eram línguas mal elaboradas, línguas sem consistência, que a língua verdadeira era a língua deles, dos colonizadores. Então, para evitar esse pré-conceito, nós denominamos todas as línguas, todas as maneiras de falar de povos diversos como línguas, como idiomas. Por isso, nós não estamos falando em dialetos africanos, como nós não falamos em dialetos indígenas. Nós falamos em línguas africanas, línguas de povos originários, língua dos indígenas. Nós, então, estamos aqui utilizando como nossa fonte o dicionário do Ney Lopes, novo dicionário Banto do Brasil. Banto não é propriamente uma língua, é um radical linguístico falado, sobretudo, na África subsaariana, abaixo do Saara, não é? Então, é um radical do qual temos muitas outras palavras, muitas outras línguas. Então, nós temos aqui o adjetivo comum de dois gêneros, usado no Brasil, boboca. Né? Boboca, né, diz o Ney Lopes, que é usado em algumas regiões do Brasil como abobado, como desdentado, como boca mole. E ele diz que essa palavra vem do quimbundo, o aboboca, que lá significa desdentado, que por sua vez também tem origem na língua Swahili, boboica, qualquer pessoa que fala muito, pessoa que fala aos borbotões. Então, daí vem a palavra boboca, né, usada muito aqui no Brasil, em algumas regiões. Outra palavra que nós destacamos aqui, bugiganga. Para nós, bugiganga, objeto de pouco valor, né? Ou de utilidade duvidosa. Então, essa palavra, segundo as pesquisas de Ney Lopes, ela vem do Kikongo,
Imbunde. Imbunde quer dizer coisa que balança, né? Coisa que balança muito, e muitas vezes fica na cintura, nas ancas. Bugiganga, que tem uma certa relação com uma outra palavra muito usada entre nós, que significa nádegas. Nádegas é a palavra bunda, que vem do imbundo nádegas, né? Que também está presente no Kikongo. Então a palavra bunda quer dizer nádegas. Uma outra palavra, cacimba. Cacimba, todos nós conhecemos cacimba, que em algumas regiões é chamada de cisterna, né? E essa palavra vem lá na região de Angola, onde no período antes da chegada dos colonizadores em Angola, cacimba era o nome dado às reservas naturais de água potável da localidade de Maianga. Então, daí vem para nós cacimba. Uma outra palavra bastante conhecida, caçula. Caçula, né? O mais moço da família. Então, Ney Lopes nos diz que a palavra caçula, do quimbundo, cacula, que está relacionado com um tipo de bebida. E caçula também do quimbundo, caçulê, o último filho. Então veja a palavra caçula relacionado com palavras de origem quimbundo. Camundongo. Camundongo. Todo mundo sabe que camundongo é um ratinho, muitas vezes que incomoda, sobretudo numa biblioteca como essa. Encontrar um camundongo aqui é um desespero, né? Se encontrasse, seria um desespero. Então, o camundongo também é uma palavra que vem do umbundo, ora, o camundongo, que significa um ratinho. E pesquisando também alguns processos crimes, alguns processos de compra e venda de escravizados, a gente encontra uma terminologia muito próximo da palavra camundongo, que era para identificar alguns grupos étnicos, que era os chamados camundá. Muitas vezes está descrevendo o escravizado e é mencionado da nação camundá, da nação cabungá. Então, muitas vezes, os colonizadores inventavam nomes para determinados grupos étnicos, né? E muitas vezes esses nomes aqui no Brasil foram sendo transformados em outras palavras, às vezes relacionados a alguns grupos étnicos que foram escravizados. Por exemplo, é muito comum encontrar nos documentos identificando alguns africanos escravizados como fulas, relacionado ao grupo étnico fulani ou fulanis. E não é por acaso que às vezes nós encontramos também documentos identificando pessoas pelo nome, sobretudo as pessoas de posses, as pessoas de bem e de bens, porque no período colonial e imperial, quando se falava em homens de bem, estava se falando em homens de bens, que tinham posses.
Mas as outras pessoas, muitas vezes, eram denominados como fulano de tal. E nós acreditamos que essa ideia fulano está ligado a fulani, fulano de tal, né? Então veja que é uma forma de nomear pessoas de identidade incerta, né? Fulano de tal. Temos ainda outras palavras muito conhecidas nossas, como cacunda, as costas. Vou colocar fulano de tal na cacunda. Está relacionado também com a localidade Caconda. Temos ainda muitas outras palavras. Seria bom uma sugestão, na verdade, os professores do ensino fundamental, mesmo do ensino médio, fazer ou provocar os seus alunos para que eles busquem palavras de origem indígena, de origem africana e procurem saber em que contexto eles a conheceram, né? Para que nós possamos evidenciar os africanismos na língua portuguesa, sobretudo a partir dos adjetivos, dos substantivos e da fala cotidiana de nós brasileiros. Africanidades conectadas tem como objetivo provocar esse desvelamento das muitas Áfricas presentes no Brasil e ainda muito desconhecidas. Africanidades conectadas.